Que a paz esteja com todos. Mais uma vez nós vamos compartilharmos juntos da palavra fiel e verdadeira que é do nosso Deus, tá bom? Hoje mais uma vez, eu vou estar falando com todos a respeito da oração, né? Se há um tema que eu gosto muito de falar, né? Depois do arrebatamento da igreja, da volta de Jesus, é a oração. E esses dias eu estive meditando sobre a oração, né? E Deus me deu uma mensagem falando a respeito do poder da oração, né? Tanto que o título dessa mensagem é esse, né? O poder da oração, creia nele, né? E eu até preguei essa mensagem numa reunião que eu fiz, né, sobre o poder da oração. Se tem uma coisa que eu sempre criei, né, foi no poder da oração, né? A mais famosa palavra que fala de oração é lá em Atos 12, mas não é esse o capítulo que eu vou meditar com você, mas a famosa palavra que fala de oração é Atos 12, né? Versículo 1 em diante, que fala sobre a prisão de Pedro, né? Que a Bíblia diz que a igreja, ela orava, né? Incessantemente. A Bíblia diz que Deus abriu as portas das prisões, né? Você vê que tudo foi resolvido pela oração, né? A Bíblia diz que o anjo do Senhor entrou lá, abriu todas as portas, tocou em Pedro que estava dormindo, né? E o despertou e falou: "Vamos embora, Pedro", né? Ou seja, sem precisar agir de violência, briga, contendas, né? A igreja não precisou brigar com o rei Herodes, né? Se rebeldear contra Herodes, mas simplesmente a Bíblia diz que a igreja, ela orou por Pedro, né? E Deus fez a obra. Então tem coisas que é só na oração que a gente vai poder resolver, não tem jeito. Tem coisas, meu amigo e minha amiga, que é somente para Deus fazer. E isso nós vamos resolver em oração, tá bom? Se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva. Se você já é inscrito, compartilhe, tá bom? Mas o texto sagrado que eu vou deixar para você hoje é Neemias. Neemias capítulo 1, o versículo 4, e Neemias capítulo 2, o versículo 2. São 2 capítulos e 2 versículos que eu vou deixar para você de meditação, como de alguém que orou, né? O Neemias, ele não era um profeta, o Neemias era um copeiro, era um servo do rei. E a Bíblia diz que chegou até os teus ouvidos que a cidade de seus pais, a cidade natal, que era Jerusalém, havia sido destruída, né? E o Neemias é lógico, né? Como qualquer pessoa que recebe uma notícia ruim, o Neemias, ele desabou em lágrimas, né? A Bíblia diz que ele passou dias se lamentando, chorando. Só que ele não passou só se lamentando e chorando. A Bíblia diz no versículo 4, ó, de Neemias 1, diz assim, ó: "E sucedeu que quando eu ouvi essas palavras, me assentei e passei muitos dias me lamentando e chorando, e jejuando e orando." Ou seja, quando ele ficou sabendo que a cidade natal dele havia sido destruída, ele não só chorou, ficou triste, porque é normal quando a gente recebe uma notícia ruim, mas o Neemias, ele foi orar, né? Ele passou dias orando e jejuando para que Deus desse uma resposta, porque alguma coisa deveria ser feita, né? O Neemias, ele não podia ficar de braços cruzados diante dessa situação, vendo a cidade dele sendo saqueada, destruída, né? E ele não poderia ter ficado quieto. Só que ele também não poderia ter agido precipitado, né?
E às vezes, meu amigo e minha amiga, é o erro de muita gente. Às vezes, quando a pessoa ouve uma notícia ruim, ela entra em desespero, ela age precipitadamente, ela briga, ela contende. E está errado. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é orar, né? Antes da pessoa tomar qualquer atitude na vida, é importante que ela apresente a Deus. É importante que ela ore. Infelizmente, tem pessoas que às vezes se lembram de orar depois que fez, vamos falar no português claro, depois que a pessoa fez a besteira, depois que a pessoa fez aquilo que é errado, ela agiu precipitadamente, aí que a pessoa vai se lembrar da oração. Não, não tem que ser assim. A pessoa ela tem que orar primeiro. Deus há de dar uma direção, Deus há de dar uma saída para a pessoa resolver aquela situação. E foi o que aconteceu com o Neemias, né? Antes de comunicar ao rei de tudo aquilo que havia acontecido, ele orou. E Deus, obviamente, deu para ele uma resposta. No capítulo 2, o versículo 2 diz assim, ó: E me disse então o rei: Por que está triste? Se não estais doente? Essa tristeza é senão do coração. Ou seja, o rei ele havia percebido Neemias, que o Neemias ele não estava bem, que o Neemias ele estava triste, né? O Neemias, acredito eu, que era aquele funcionário que trabalhava sempre alegre, né? Aquele funcionário que sempre trabalhava cantando, se alegrando. E um determinado dia ele foi trabalhar, né? E o semblante dele estava caído. E o rei percebeu isso, né? O que eu quero que você entenda? Essa foi a oportunidade que Deus deu para o Neemias conversar com o rei e explicar para o rei o que estava acontecendo e pedir ajuda. E se você quiser continuar lendo, você vai ver que o rei ajudou o Neemias. Pode continuar lendo depois, no versículo 3 do capítulo 2, que você vai ver que Deus ele preparou essa oportunidade para o Neemias conversar com o rei, que o rei virou para o Neemias e falou assim para ele: O que eu posso fazer por você, Neemias? Como posso ajudar você? Né? Ou seja, meu amigo e minha amiga, tudo isso aconteceu começando pela oração. Porque até então, se o Neemias não tivesse orado, acredito eu que ele não teria tido essa oportunidade. Ele não teria alcançado o favor do rei. Se você for continuar lendo, você vai ver que o rei ele mandou que soldados fossem junto com Neemias para guardá-lo, né? E além disso, o rei também ele proveu recursos para que Neemias reconstruísse a cidade de Jerusalém. E o rei ainda mandou cartas aos outros reis, aos outros povos, para que eles também ajudassem o Neemias a reconstruir a cidade. Mas, resumindo a nossa meditação, tudo começou pela oração. Toda essa resposta que o Neemias teve foi tudo resposta de oração. Foi tudo pela oração que ele conseguiu. Ele não foi lá desesperadamente agir precipitado. Não, primeiro ele orou. Então Deus usou do rei para abençoar ele, para permitir que ele fosse de volta para a sua cidade natal e a reconstruísse. E o rei ainda deu para o Neemias recursos, né? Enviou guardas para guardá-lo, protegê-lo, né? Ainda mandou cartas para os outros povos ainda, né? De recomendação, para que os outros povos, os outros reis ajudassem o Neemias. Então, meu amigo e minha amiga, resumindo a nossa mensagem, começou tudo pela oração. Neemias, antes dele tomar uma atitude, ele foi para a oração. E Deus moveu as suas mãos. Então, meu amigo e minha amiga, se você está passando por um momento difícil, está precisando de uma resposta, talvez você está triste, ore. Não vai agindo precipitadamente, não.
porque para tudo Deus tem um jeito e uma solução. Tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus me permitir.